6 de maio de 2024, 16h40 aqui na Noruega, 11h40 da manhã aí no Brasil. Esse é um vídeo que eu vou comentar sobre as questões das inundações, das enchentes, consequências, atitudes, falta de atitude, responsabilidades e irresponsabilidades. E a gente vai juntar todas as informações, dar recados, puxões de orelha, balde de água frio e chacoalhões para ver se as pessoas acordam para esse tipo de aviso. Vou comentar tudo isso aqui passo a passo. Eu sempre cito e vou citar mais uma vez, vou deixar o link aqui em cima, em algum canto aqui em cima na tela, do vídeo que eu fiz em agosto de 2021, já avisando sobre catástrofes naturais e que iam aumentar muito de intensidade, tanto nesse ano de 2024, como também em 2025 e virada para 2026. Comentei bastante sobre esse tipo de coisa e agora venho comentando mais pontualmente cada um desses eventos astrológicos, reforçando isso. São vários que vão se empilhando e aumentando a constante complicação desse tipo de assunto. Esse é o mapa principal para o dia 15 de julho de 2024, em que aparece essa conjunção aqui do Marte com Urano em cima da estrela Algol, juntamente com Netuno em cima da estrela Chet, juntamente com Plutão em cima da estrela Altair, Nó do Sul em cima da estrela Vendemiatrix, Júpiter em cima da estrela Aldebaran. Muita coisa ruim, complicada sendo ativada ao mesmo tempo. Lembrando, isso acontece no dia 15? Sim, esse evento astrológico acontece no dia 15, às 11 horas, 4 minutos e 39 segundos, horário de Brasília, e outros horários equivalentes a esse pelo resto do mundo. Cada lugar vai ter um mapa diferente e tal, e aí já é o recado. Tem situações que são gerais, e o que eu sempre falo, o desdobramento dessas coisas não é imediato. Se o mapa ruim é dia 15, então dia 16 está tudo bem, né? Não, eu estou avisando que é um período complicado para o ano de 2024, 2025 e também a virada de 25 para 26. Então assim, não tem hoje é ruim, amanhã está ótimo, não existe isso. E vamos lembrar aquele aviso, aquele estudo feito pelo MIT, em 1972, que já avisava, vou deixar um gráfico aqui na tela, já avisava que 2020 seria um ponto sem retorno na história, que a gente não teria mais recurso para conseguir salvar, no máximo conseguir diminuir os estragos feitos no meio ambiente. Isso foi avisado há mais de 50 anos. E aí vem aquela pessoa, mas eu só joguei um saquinho plástico no lixo errado e tal. Todo comportamento errado conta. É óbvio que o lixo pequeno que você jogou suja menos que um lixo grande de uma indústria, mas são todos lixos que se somam. E às vezes aquele um pontinho a mais era o que precisava para dar aquele empurrão e fazer todo o estrago. Então assim, tudo importa. Não é só a nossa atitude que vai salvar, tem que ser todas as atitudes em conjunto. É a gente que age, é a gente que faz a coisa. A gente não vai salvar o mundo inteiro, mas a gente vai salvar a nossa parte. Várias pessoas fazendo o salvamento da sua parte fazem diferença. E o que acontece? Onde que entra a astrologia nesse tipo de coisa? Quando eu mostro um mapa que nem esse, eu faço a função do astrólogo, que é avisar o tipo de perigo, o tipo de natureza, o tipo de evento e a época em que isso é mais provável de acontecer. Acabou. Esse é o serviço da astrologia, dar os avisos. Agora, a partir daí, cabe a gente fazer alguma coisa. Mas poxa, eu não sabia que ia rolar esse monte de desastre, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Sabia sim, foi avisado há meses que a represa estava vazando. O que fizeram? Nada. Agora está aí. Somado isso com os avisos de inundação, dados não só por astrologia, mas se você acompanhar também o monitoramento das atividades solares que alteram questões climáticas, que alteram questões também de tremores, atividades vulcânicas, vocês vão ver que está tudo somando força, dando o mesmo tipo de aviso. Mais os relatórios de cientistas avisando que a gente está destruindo um monte de coisa, um monte de recurso e não repondo. E uma coisa que já é complicada, mas é, sei lá, você desmatar uma área aqui, mas você pelo menos compensar de alguma outra forma, de maneira que você altera o mínimo possível o resultado final do comportamento do meio ambiente. Não conseguir alterar nada é um sonho, eu entendo, mas ter a responsabilidade de saber como gerenciar para diminuir que essas coisas escalem é obrigatório. E infelizmente a gente não está fazendo a nossa parte nisso. E daí entra a soma dessas informações com as informações que vêm da astrologia que são péssimas. Vou de novo fazer uma revisão geral aqui. A gente tem aqui Urano e Marte, dois planetas maléficos, Marte indicando violência, brutalidade, conflitos, guerras, inflamações,
explosões, ataques, junto com Urano, que vai significar exatamente movimentos súbitos, fúria súbita, rompimentos súbitos. Isso é péssimo, já por si só, a cada 2 anos Marte encontra com Urano, só que ambos em cima da estrela Algol, que é a mais maléfica de todas, que tem a ver com violência, com vingança, com decapitação, com mutilação, com brutalidade, com aquela fúria vinda do sentimento de injustiça. Tudo isso junto é muito, muito ruim. Não é só esse tipo de coisa. Eu estou fazendo uma revisão de um conteúdo que eu já fiz em 2021, mas é sempre bom realertar. A gente tem aqui Plutão, que é um super maléfico, conjunto com a estrela Altair, que é uma estrela que, quando estiver junto com um maléfico, que é o caso, faz das pessoas responsáveis por grandes derramamentos de sangue. Isso acontecendo ao mesmo tempo também do Netuno conjunto Chet, que no aviso que eu dei semana retrasada, quando houve Netuno Chet e Marte juntos, Marte que em julho vai estar em Touro, agora está em Áries, ele estava aqui no finalzinho de Peixes. Isso era um grande empurrão para enchentes, tempestades, alagamentos, tsunamis, catástrofes naturais no geral, mas principalmente questões envolvendo água, também naufrágios, afogamentos. Enfim, a gente vê uma convergência muito forte de coisas péssimas. Não vou comentar sobre o nó do sul em cima da Videmiatrix, porque a ação do efeito dos nodos é analisada por astrologia védica. Eu não trabalho com astrologia védica, vou deixar isso de lado. Mas vou lembrar que o eclipse que vai acontecer em outubro vai ser em cima dessa estrela. É a estrela responsável por crimes premeditados, viuvez, de forma traumática e precoce. Digamos que essa é a convidada maléfica que chega atrasada na festa dos planetas maléficos. Júpiter na virada do mês, final de maio, começo de junho, ele está entrando em Gêmeos, que é o exílio dele. Júpiter, em tese, a gente entende como um benéfico, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Ele é um potencializador, ele é um amplificador, ele aumenta as coisas, dá mais força e mais poder para tudo que tiver de bom e de ruim também. A gente não pode se esquecer disso. Então, assim, o Júpiter vai estar em exílio, mesmo ele tendo dignidade por estar na triplicidade, ou seja, tem a capacidade de agir bem, mas ele exilado, ele está numa condição de mau humor, vai funcionar de forma maléfica, mesmo sendo conhecido como um planeta benéfico na astrologia. E o que acontece? Ele está em cima da estrela Aldebaran. A estrela Aldebaran é uma estrela muito maléfica, está associada com violência, brutalidade e honras militares por conta desse excesso de violência, brutalidade e crueldade. Não temos um cenário positivo pela frente. Não temos, venho avisando isso faz tempo. Óbvio, a gente não vai ter a solução para os problemas, mas a gente consegue pelo menos conter os problemas. Traduzindo de outra forma, você não pode impedir que a chuva caia, mas você pode se proteger para, mesmo a tempestade caindo, os estragos serem mínimos. Isso falo no sentido direto em relação à tempestade, falo também no sentido figurado, ou seja, um problema você não pode interferir nele, mas você pode se proteger e proteger outras pessoas que você consiga proteger para que elas sofram menos apesar do problema. Esse é um olhar que a gente tem que ter constantemente. E falando em problemas, primeiro recado, fiquem muito atentos para quem vocês enviam o Pix para ajudar o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Porque assim, você não sabe se é uma pessoa aproveitadora. Segundo, você não sabe se essa ajuda de repente compra mantimentos, os mantimentos ficam lá mal estocados, apodrecendo e não chegam para as pessoas que precisam, principalmente comida. A questão de água potável, isso realmente é fundamental, mas o ideal é poder botar a mão na massa e fazer por conta ou conseguir fazer chegar em quem você sabe de verdade que faz as coisas chegarem nas mãos das pessoas que precisam. Porque para piorar ainda tem gangues assaltando e roubando jet skis e barcos que estão levando mantimentos para essas pessoas. Isso é terrível, mas a gente sabe o que acontece. Saques em lojas também, em mercados, é horrível, mas a gente sabe que gente aproveitadora, gente escrota existe no mundo e a gente tem que saber como lidar e viver apesar da existência dessas pessoas, de preferência saber em todas as situações. Isso significa aprender a se precaver contra a maldade humana de terceiros. É chato isso? Sim, mas é mais chato viver como se estivesse em Nárnia e achar que todo mundo vai ser bonzinho. Não é uma realidade, é muito chato, muito duro de entender isso e assim, rezar não vai ajudar, pode apaziguar a sua cabeça, mas não vai ajudar a resolver o problema na prática. Então vamos ser práticos, vamos ser planejados e poder fazer o melhor que a gente puder fazer.
Quanto a essas outras enchentes no resto do mundo, a mesma coisa. Eu fiz os avisos específicos para lugares que tinham indicativos piores, indicativos mais específicos. Mas o aviso principal eu já fiz em 2021, em agosto de 2021, que seria um ano cheio desse tipo de evento. Para piorar, a gente não está fazendo a manutenção decente. Um monte de desmatamento, sem cuidado com barragens, construir em locais que não é para construir. Eu fico de cara, por exemplo, naquelas ilhas vulcânicas lá da Itália, que ainda seja permitido construir casas ali do lado daqueles vulcões. Pelo menos ali é super caro para morar, então aquela coisa, rico tem como se virar melhor. Mas não quer dizer que tem inteligência, afinal os outros também construíram, os bilionários fizeram um submarino que foi bilhete só de ida, né? Tipo, vai lá visitar o Titanic para sempre. Ter dinheiro também não é a solução das coisas. Dinheiro é ferramenta. A gente tem que ter cérebro e usar o cérebro. Se puder ter o cérebro e dinheiro, é o ideal. Aproveita até o joinha aqui, já clica no joinha para dar força para o canal. Mas, gente, vamos entender que a astrologia mundial não é para você ficar comendo pipoca assistindo o circo pegar fogo. Você está dentro do circo, vai pegar fogo com todos nós junto. A gente tem que fazer uso dessa informação para saber, opa, existe risco de incêndio lá no circo, já estou aqui com extintor, o outro já está com um balde de água e o terceiro está procurando quais outras possíveis causas para evitar a faísca que comece o incêndio. É assim que a gente pensa de um jeito que gera solução. É isso, espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. Se inscreve no canal, clica no joinha para dar aquela força e clica no link no primeiro comentário fixado aqui para estudar astrologia tradicional comigo. Até o próximo vídeo.